Antes de ler o nosso texto de hoje, eu quero só dar uma boa notícia aqui para você. Se você porventura não sabe, nós já disponibilizamos lá na Play Store do seu celular, já tem o aplicativo da nossa igreja. E através dele você pode enviar pedidos de oração, por exemplo, é uma das coisas que você pode fazer. E aí, você na entrada ali, possivelmente você viu um folheto como esse aqui, é que a gente quer estar permanentemente orando pelas causas da igreja, por questões que você precisa, que você tem buscado do Senhor. Quero que você saiba que você não está sozinho nessa luta, nessa busca. Então quero te incentivar a enviar os seus pedidos de oração. Se você acessa o aplicativo e envia o seu pedido de oração, nós imprimimos esse pedido de oração e colocamos ali. Ali já tem alguns pedidos que chegaram através do aplicativo. Nós colocamos ali. Se você escrever aqui manualmente, colocar o seu pedido ali, nós vamos sempre, em todos os nossos encontros de oração, vamos interceder nos cultos também, vamos fazer isso agora. Pelas manhãs, a gente sempre tem oração aqui, eu costumo vir para cá orar mais cedo, então você vai ter sempre esse acompanhamento do que está acontecendo na sua vida e esse cuidado da sua igreja para com você, em oração, em apoio à sua vida. Então, baixa lá, um dos motivos para você baixar, além de que você fica sabendo tudo o que está acontecendo na igreja, tanto pelos avisos que a gente manda, às vezes até diariamente, alguma coisa que é importante, e as pregações estão lá, essa série de pregações que nós estamos fazendo em Tiago, ela já está toda lá. Você pode voltar em alguma pregação, você pode mostrar para algum amigo, você pode relembrar, e assim nós vamos ali guardando aquilo que vai acontecendo aqui na igreja, fica registrado para a gente poder continuar sendo abençoado, tá bom? Então eu queria que você agora, mais uma vez, irmão, por favor, fica de pé no seu lugar. E se você tem uma causa, uma questão especial, esse vai ser um momento de oração agora pela sua vida. E eu te incentivo a escrever depois e colocar no quadro aqui, para que a gente possa acompanhar e orar por você, tá bom? Escreve se você quiser, manda pelo aplicativo, se você achar melhor, vamos orar juntos. Senhor Deus, nós estamos aqui porque precisamos do Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, que bom que o Senhor abriu os nossos olhos, para que nós não vivamos aí como quem resolve a própria vida. Não, Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor é o autor da vida, e o Senhor tem respostas a respeito da vida. Obrigado, porque o Senhor nos ama, e é nesse amor, e é em nome de Jesus, que nós intercedemos pelos irmãos e irmãs que enviaram seus pedidos de oração, e que nesse momento, ó Deus, por um breve instante, nem que seja por um breve instante, dizem: Senhor, lembra da minha causa, lembra, ó Deus, daquilo que está afligindo meu coração, daquilo que é motivo hoje para eu dizer: Senhor, vem em meu socorro. Obrigado, porque o Senhor sempre será socorro bem presente na hora da angústia. Nós confiamos em Ti, Senhor, pedimos que o Senhor nos ensine mesmo a viver dessa forma, na expectativa boa do agir do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Pega a sua Bíblia, por favor, abra em Tiago, hoje capítulo 5, vamos ler aí os versos 7 até o verso 12. Tiago 5, versos 7 a 12, diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes.
tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Até o 11, irmãos. Falei 12, mas é só até o 11. Pode se assentar. Irmãos, que bacana, que bom a gente ver assim, Jesus Cristo sendo tudo aquilo que Ele diz que nós devemos ser, não é mesmo? Nós somos imitadores de Cristo. Nessa semana a gente tem estudado aquele encontro que Jesus Cristo teve com a mulher à beira do poço. E você se lembra que Jesus chega para ela, e foi a lição da nossa semana, né? Ele chega para ela e ela parece que está muito armada para conversar com alguém, especialmente com aquele homem judeu ali, querendo alguma coisa. Ora, o que você, sendo judeu, agora que está com sede, né? Pede água para mim que sou samaritano. Sou mulher samaritana, rapaz. Agora que você está precisando, você está falando comigo. E na verdade, irmãos, a gente vê Jesus sendo extremamente paciente com ela, não é mesmo? Muita paciência. Ele tem paciência, ela está jogando pedra nele, ele está lá tranquilo. Se você soubesse quem que está te pedindo água, você que me pediria, eu te daria água viva. Você não tem balde, você não tem com que tirar. E por acaso você acha que você é quem que você acha que você é? Maior do que o nosso pai, Jacó, que nos deu esse poço? E Jesus vai ali com paciência e amor, trabalhando com ela. Você é paciente? Você tem paciência para alcançar aquilo que você está buscando, aquilo que é precioso para você, aquilo que é alvo da sua vida? Irmãos, porque no meio dessa vida que a gente vive, nos saculejos da vida, nessa confusão em que a gente vive, nessa pressão toda que a gente vive, mesmo assim, dá para ser paciente, é para ser paciente. E o apóstolo Tiago está escrevendo para uma igreja que está dispersa agora, dispersa pelo mundo. Ele escreve para os crentes ali na dispersão e que estão passando por grandes provações, grandes tribulações. E, irmãos, eu digo mais, eles ainda não estavam passando pelas provações na dimensão que eles ainda iam vir a passar. O sofrimento que vem sobre a igreja depois desse período que Tiago escreve ainda cresce bastante, mas a igreja está sofrendo nesse momento. E ele começa falando sobre provações. Ele diz para eles: olha, vocês devem inclusive se alegrar nas provações, porque as provações, elas não são à toa, elas têm propósito, e você precisa permanecer íntegro, não ser deficiente. Você tem que permanecer na sua integridade diante de Deus. Você precisa ser uma pessoa madura. Esse é o tema do livro, não é? Maturidade. Estamos falando sobre crentes maduros. E o que o apóstolo quer é animar os crentes para que eles sejam sábios e íntegros, e que eles aprendam a amar a Deus e ao próximo na dimensão que o Senhor nos ensina. O assunto de hoje é paciência, irmãos. Paciência. Tem duas palavras nesse texto aqui, que lá no original, no grego, né, foram usadas. É interessante, o grego é muito específico com as palavras, às vezes mais específico do que o português. Nossa língua portuguesa é bastante rica, é bem rica para expressar, mais rica, por exemplo, do que o inglês. O inglês é uma língua mais restrita. Mas o português mas o grego ainda é mais específico em muitas coisas. Uma palavra aqui, por exemplo, que é a palavra usada para paciência, é macrotumel, que significa o seguinte: ser de um espírito paciencioso, que não perde o ânimo. Perseverar pacientemente e bravamente ao sofrer infortúnios e aborrecimentos. Ser paciente e suportar as ofensas e injúrias de outros. Ser moderado e tardio em vingar-se. Ser longânimo, tardio para irar, tardio para punir. Gente, a vida de um cristão maduro é bem exigente, não é? Tem muitas exigências, né? Ser paciente é uma exigência.
E aí você se pergunta, mas até quando que eu devo ser paciente? Eu lembro quando Pedro perguntou para Jesus quantas vezes devia perdoar, você lembra? Não era a resposta que ele queria, não é? Senhor, 7 vezes está bom por dia perdoar alguém? Ele disse, não te digo 7, mas até 70 vezes 7. Agora, quando a gente olha para o texto aqui, a pergunta é, paciente até quando? Irmão, é até bem pouco, até a volta do Senhor. Ok? Sejam pacientes até a volta do Senhor Jesus Cristo. É o que o texto está dizendo. E aí você fala assim, mas Jesus está demorando demais. Demorando. Deixa eu te contar uma coisa. A paciência, ela não é simplesmente uma bênção. Assim, eu preciso ser paciente porque eu tenho que ir para o céu, né? Paciência não é uma bênção para o céu, irmão. A paciência é uma bênção para hoje na sua vida. Então, primeiro eu quero para te incentivar, porque daqui a pouco eu vou explicar melhor o texto, mas para te incentivar quanto à paciência, eu quero te falar das bênçãos que a paciência traz para a sua vida hoje. E você deve desejar. E se Deus está falando, irmão, é porque é possível, tá bom? Para você aí que quis desligar a chavinha agora, dizendo, isso aí não adianta para mim, mas negócio de paciência, acho que eu vou desligar a chavinha aqui, esperar terminar o culto. Não, liga de novo, porque se Deus diz alguma coisa que você deve fazer, é porque é possível fazer e Ele mostra os meios de fazer. Então liga de novo e eu vou te contar a bênção, as bênçãos da paciência, a bênção de ser paciente, o ânimo para você hoje. A paciência, ela está relacionada com aquelas três palavras que a gente sabe que permanecem para sempre. 3 coisas permanecem para sempre. Quais são, irmãos? Porque tudo passa, né? Inclusive os dons espirituais passam. Lembra quando o texto fala disso? Mas 3 coisas que o apóstolo diz que permanecem. A primeira é com 2 letras, é a fé. A segunda é a esperança. E a terceira é o... Irmãos, a paciência está diretamente relacionada com essas 3 coisas. Porque o que o Senhor nosso Deus quer que você desfrute, Ele quer que você conheça o amor de Cristo. Efésios 3,19 diz assim, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Veja que é o que o Senhor quer que você viva, que você seja tomado de toda a plenitude de Deus, ao conhecer o amor de Cristo. Eu quero fazer uma relação da paciência com essas coisas. Olha, esperar com paciência também é um mandamento de Deus, diz o Salmo 41. Como assim? Não é só um mandamento, é uma constatação de que é bênção. Porque lá diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E a terceira, que é a fé, que a Bíblia nos manda viver pela fé, Hebreus 11,6 diz, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador para aqueles que o buscam. Irmãos, estas são bênçãos para aqui e agora. Essas bênçãos funcionam sobre a sua vida hoje. A paciência, irmãos, ela está ligada a essas três características do amor de Cristo que toma a sua vida, que enche você. Estou falando de como é que funciona a sua vida e que produz essa paciência em você. Essa paciência que é a certeza de ser socorrido pelo Senhor, né? Espero com paciência no Senhor, porque Ele me socorre. Essa paciência então é uma grande bênção para a sua vida. E o viver pela fé, que é a maneira como porque você tem essa esperança e essa paciência, você age de modo agradável a Deus, agradando a Deus, ou seja, você atrai a presença e a bênção de Deus para a sua vida por exercitar isso. Irmãos, são bênçãos para aqui e agora. Deixa eu ver se eu consigo ser um pouco mais claro do que eu fui. A base do Evangelho, que alcançou você, que fez com que você buscasse o Senhor Jesus.
Pode ser que você ouviu por outro versículo, mas que tinha esse mesmo sentido. Foi aquele chamado de Jesus para você que dizia: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a proposta de Deus para você é tirar de sobre você a sobrecarga. O que é a sobrecarga? É aquela carga que é além daquilo que você pode suportar. Se você está sofrendo hoje e se sentindo esmagado, significa que você está carregando algo que não é para você carregar. Porque Jesus Cristo chamou você para pegar essa carga do seu ombro e transportar. E Ele disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Lembram-se disso? Então, luz de alerta. Se você hoje, será que tem alguém aqui vivendo isso hoje? Essa sobrecarga, esse peso que está difícil de carregar, está difícil de suportar? Eu quero dizer para você que a chamada de Jesus para você é justamente para retirar essa carga de sobre você. Mas só que o texto não é só isso. O texto diz também: aprendei de mim. Lembra do texto? Aprendei de mim. É o que o texto diz. Ele diz, o mesmo texto que diz: vinde a mim, ele diz: aprendei de mim. E é preciso aprender, irmãos, essa paciência com o Senhor Jesus. É preciso aprender dele, as instruções que ele nos dá. E a paciência, então, é uma característica que precisa estar na nossa vida. Irmãos, sejam pacientes até a volta de Cristo. É bênção para você. É saúde para a sua vida espiritual. Mas então eu vou agora fazer o contrário. Tem pessoas que se sensibilizam mais pelas ameaças. Então eu vou ameaçar você agora. Primeiro eu falei como que você pode ser abençoado. Como que Deus pretende abençoar você com a paciência. Agora eu vou dizer para você o que é o alerta ligado aqui. Que se você não perseguir isso, se você não buscar isso, se você não tiver assim, os ouvidos abertos para o que a Bíblia diz a respeito da paciência, ela está dizendo que você deve ser paciente. O que é que vai acontecer? O verso 9 diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, uma pessoa impaciente. O que é uma pessoa impaciente? É uma pessoa que julga todas as coisas ao seu redor e chega à conclusão de que as coisas estão erradas. Não deveriam ser assim. E pior, porque essa constatação de que tem coisas ruins ao nosso redor não é o problema. Eu posso achar que está quente demais hoje. O problema é quando eu acho que se eu fosse Deus, eu controlaria a temperatura do planeta de outra forma. Está entendendo? E o que acontece com aquele que não tem paciência? Ele olha ao seu redor e ele acha que as coisas não estão bem, então ele também considera que ele faria melhor, ou que ele deveria fazer melhor. Se eu fosse você, eu faria diferente, e eu não faria como esse pessoal está fazendo, e como essa pessoa faz, e como meu filho faz, e como meu marido faz, e como não sei quem faz, e eu não tenho mais paciência com isso. Por que eu não tenho mais paciência com isso? Porque eu faço melhor, e eu faria tudo melhor, inclusive o mundo seria melhor se eu fosse Deus. Você está percebendo onde é que está chegando? E a pessoa que fala isso é o murmurador, que foi citado aqui agora. Está mesmo o Senhor entre nós ou não? Parece que não, porque se Deus realmente estivesse entre nós, seria diferente, porque eu faria diferente. Ah, Senhor, até quando? Até quando? Até quando eu vou ter que aguentar isso? Irmãos, sejam pacientes até a volta de Cristo. Por quê? Porque se você age dessa forma, você está assumindo o lugar de Deus. E aí você comprou uma briga muito grande. Aí você não vai resistir a esse peso mesmo não. Porque o peso que você está carregando é o peso de tentar ser Deus. Gente, quando eu comecei a falar de paciência aqui, você achava que eu ia dizer essas coisas? Que a falta de paciência revela uma pecaminosidade que é uma afronta a Deus? Que quando você não tem paciência com os processos de Deus na sua vida, quando você não tem paciência com o agir de Deus,
com os tempos de Deus, e você abre a sua boca para reclamar, você está se colocando no lugar de Deus, está julgando a Deus, está se colocando como juiz. O texto diz assim: não fale mal, não se queixe uns dos outros para não ser julgados. Eis que o juiz está às portas. Existe um juiz, mas não é você. Existe um juiz que julga todas as coisas. As coisas que eventualmente estão ruins e erradas, sim, por causa da atitude das pessoas. Se o clima nosso hoje está sendo influenciado ou não pelos seres humanos, é uma questão em discussão, porque tanto tem os que dizem que sim, quanto os que dizem que não. Agora, o que eu posso afirmar pela Escritura é que Deus tem o controle acima de qualquer ação humana, de todas as coisas, portanto não devemos temer o homem, mas temer a Deus. E eu e você não somos juízes. Se nós nos colocarmos como juízes, quando nós nos encontrarmos com o verdadeiro juiz, a coisa não vai ficar boa para nós. Portanto, eis a minha ameaça para você. Contei primeiro a bênção. Seja paciente, irmão. A paciência tem a ver com a esperança. A paciência tem a ver com o amor, a segurança que você tem no amor de Deus para com você. A paciência tem a ver com a fé, porque como você crê em Deus e crê nesse amor de Deus, você espera e tem ânimo mais longo, está ligado a coisas permanentes e eternas. Foi isso que eu quis dizer, quando eu disse que paciência demonstra a fé salvadora, demonstra o agir de Deus na sua vida, manifesta exatamente o que Deus espera de você. Seja paciente, até quando? Até a volta do Senhor, porque manifesta essas coisas. Ao abandonar essas coisas, você está assumindo a postura de juiz, e você vai ter que se enfrentar com o verdadeiro juiz. A Bíblia diz, cuidado, porque quando você está às vezes se queixando das outras pessoas, você acha, mas isso aqui todo mundo é pecador, eu estou falando é só de A e de B. Não, mas Deus está tomando essa questão como uma questão que você está assumindo o lugar dele para julgar o irmão. E a Bíblia diz, não faça isso. A Bíblia manda você orar pelo irmão. A Bíblia manda você ajudar o irmão que está em falta. A Bíblia manda você até repreender o irmão. Mas a Bíblia não fala para você falar mal do irmão. O que eu tenho que falar a seu respeito, eu vou falar com você e com Deus. Mas eu não vou falar com um terceiro, com uma outra pessoa, falar mal de você. Mesmo que você esteja errado. Talvez você esteja, mas ao falar mal de você, eu peco contra o Senhor, eu me coloco na posição de juiz, e quando eu digo que eu não suporto esse pecado, eu estou dizendo que eu sou muito santo, melhor do que os outros. Talvez esteja assim no lugar de Deus, não é? Então, irmão, você já está convencido de que é preciso ser paciente? Você está convencido de que é uma necessidade? Você está convencido de que é uma ordem? Você está convencido de que é uma bênção? Você está convencido de que é um risco não ser paciente? Então aqui agora eu quero dizer para você, como é que você deve ser paciente. Sejam pacientes até quando? Né? Já falei, até a volta de Jesus. Então, sempre, até que você se encontre com o Senhor Jesus nos ares, quando Ele nos buscar. Mas seja paciente como? E a Bíblia diz assim, seja paciente como o lavrador. O texto aqui fala, versículo 7, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Gente, Deus é fantástico, maravilhoso, maravilhoso. Você sabe onde que estão os nutrientes que a gente come na nossa alimentação? Sabe de onde vem? Vem da terra. Você já ouviu falar num bichinho que chama minhoca? Minhoca, já ouviu falar? Você sabe o que minhoca come? Terra. A minhoca come a terra e tira o nutriente da terra. Tá bom? Você acha que Deus poderia ter feito você com a capacidade de comer terra e retirar os nutrientes da terra? Você acha? Será que Deus tem esse poder? Se Deus quisesse, Ele teria esse poder, irmão, você acha? Não sei, né? Não sei, acho que Deus não tem tanto poder. Não. Claro que tem, né? Deus tem todo o poder, ok?
Ele pôs a minhoca aí para você dar uma olhadinha nela. Ele sabe fazer, irmão. Existe um motivo pelo qual você tem que esperar para poder comer. Existe um motivo pelo qual existe colheita. Existe um motivo pelo qual existem as estações do tempo. E o lavrador, ele é o homem de fé clássico. Ele pode não ser crente em Jesus, mas o lavrador é um homem de fé. Por quê? Porque o lavrador é tudo loucura, gente. Porque ele pega uma semente, às vezes aquela semente podia ser comida imediatamente. Vamos pensar aqui no feijão. Ele pega o feijão, que ele podia comer agora, e ele diz aqui, não, eu preciso comer agora e preciso comer no futuro. Então eu vou pegar esse feijão, e o que eu vou fazer com esse feijão? Eu vou enterrar o feijão. Se você não entende nada de terra, uma criança podia falar, por que você está colocando o feijão dentro da terra? Por que você está jogando fora o feijão? Mas o lavrador sabe que ele não está jogando fora, ele está plantando o feijão. E ele não sabe explicar por que tem vida no feijão. E ele não sabe explicar por que o feijão vai brotar e vai crescer. Mas ele confia que se ele fizer aquilo que é preciso fazer, se ele colocar o feijão na terra, ele pode colher. Mas ele sabe também, irmão, sabe o quê? Que ele depende de algo que é além do trabalho dele. Porque ele depende das chuvas. E ele não pode controlar as chuvas. E ele precisa depender das primeiras e das últimas chuvas. Então ele planta pela fé. E ele espera com paciência pelas primeiras e pelas últimas chuvas. Lá em Israel era em outubro e em março. Então em outubro ele planta com as primeiras chuvas que davam uma amolecida na terra, ele plantava, mas ele ia depender da próxima remessa de chuvas. E ele ficava, e ele plantava agora, ele sabia que era insuficiente para agora as chuvas que caíam. Mas ele aguardava com paciência até que viessem as outras chuvas, para que depois ele pudesse colher. Mas por que ele faz isso? Porque ele colhe um fruto precioso. É valoroso, tem muito valor. Então, esse é o exemplo que a Bíblia diz, que você deve ser paciente como o lavrador, que aprendeu que se Deus quiser, eu farei isto ou aquilo. Se Deus quiser, não somente nós negociaremos como teremos lucros, lembra disso? Então, irmão, é aquela virtude que deriva da fé, e que é a atitude de esperar até que se cumpra o ciclo do plano de Deus, e você possa colher os frutos que o Senhor tem reservado para você. Esse é o lavrador. Então, ele entendeu o que é a vida. Lembra da pergunta lá naquela pregação? O que é a vida? O que é a vossa vida? Você está achando que você pode alguma coisa? E a gente chegou, não, nós dependemos absolutamente de Deus. E o lavrador, ele tem paciência até a volta do Senhor, agindo dessa forma, confiando que Deus vai agir a seu favor, que Deus sabe muito bem o que está fazendo. Ele não é um murmurador, ele não está reclamando dos sofrimentos, ele não está reclamando do sol, ele não está reclamando da dureza do solo, ele não está reclamando que a semente é pouca, porque ele sabe que com a bênção de Deus a colheita é muita. Se o Senhor quiser se agradar de nós e Ele fizer chover, então nós teremos a colheita. Então nós precisamos colocar isso como um padrão de vida. O lavrador faz isso automaticamente para sobreviver. Ele nem entende o princípio espiritual que está nesse processo. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Nós precisamos aprender a ser pacientes também como os profetas. O que é que nós podemos entender disso? O verso aqui diz assim: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Lembra que ele começou falando de perseverança. Lá no primeiro capítulo,
perseverança nos sofrimentos. E agora ele está falando de paciência até o fim. E ele dá como modelo os profetas. Como é que foi a vida dos profetas, irmãos? Que eu acho que muita gente que anda pregando um evangelho falso por aí não conhece os profetas, não. Não conhece a vida, nem o sofrimento dos profetas. Porque aqui diz que é para a gente olhar, tomar por modelo no sofrimento, quer dizer, profetas sofreram, e na paciência que eles tiveram durante o período em que eles sofreram. Irmãos, todos os profetas foram perseguidos. Vocês lembram o que Estevão falou no discurso que ele fez antes de morrer? Falou: a qual dos profetas os vossos pais não perseguiram? Porque eles perseguiram a todos e mataram praticamente todos. Quase todos foram mortos pela impiedade daqueles povos. E eu me lembro, irmãos, por exemplo, aí eu preciso que você se lembre, você lê a Bíblia, você conhece a Bíblia, você sabe, você toma como exemplo a paciência daqueles que aguardavam a manifestação de Deus, porque os profetas aguardavam a manifestação de Jesus Cristo. Você está aguardando a manifestação de Jesus Cristo? Eu estou falando da volta de Jesus, mas eu estou falando também de agora. Eu estou falando do Jesus que manifesta agora. Como é que o Senhor Deus se manifestava na vida dos profetas? Os profetas, irmãos, eles, por exemplo, Isaías estava lá ignorado pelo povo. O povo não dava ouvidos a Isaías, mas ele sabia o que era ser tocado pela brasa do altar. Ele sabia o que era isso. E ele foi cerrado pelo meio, como diz a tradição, aquele que, cerrados pelo meio, dizem que foi Isaías, o que eles cerraram ele ao meio. Mas ele sabia o que é a manifestação de Deus na vida dele, mas ele se manteve paciente, mesmo que ele fosse entregue à morte. Jeremias, ele foi julgado num poço, só para citar uma da vida do Jeremias. Ele viu o cerco de Jerusalém, ele escreveu até um livro inteiro de lamentações. Mas ele sabia o que era o manifestar de Deus na sua vida, o que é ouvir as palavras de Deus, o que era ter um relacionamento direto com Deus. Ezequiel, por exemplo, foi exilado, estava lá exilado, a sua nação foi tomada, ele já estava em outras terras, ele estava num lugar onde as pessoas não queriam nem cantar mais os hinos da sua terra, porque eles não tinham alegria nem ânimo. Como é que nós vamos cantar? Como é que nós vamos cantar? Eles estão aí pedindo para nós cantarmos as nossas canções. Está lá no Salmo. Mas Ezequiel, no meio do exílio, ele tinha visões de Deus. No meio do exílio, irmão. Ele não estava na sala VIP do exílio, não. Ele estava exilado com os povos lá. Ele estava lá, sofrendo igual todo mundo. Mas no meio do sofrimento, ele tinha visões de Deus. E diz assim: Ezequiel, ainda vou revelar não somente para você, mas para as próximas gerações, o que eu hei de fazer. Então, no meio do sofrimento, o relacionamento com Deus era suficiente para Ezequiel, era suficiente para a alma de Ezequiel, para fortalecer o seu coração. Aí você vê, por exemplo, Daniel. Daniel também estava no exílio, ele foi exilado, ele era alguém que tinha tudo para dar errado, né? Mas ele, no meio de tudo aquilo, ele não somente manteve sua vida de oração, manteve a sua fidelidade a Deus, mesmo no lugar onde ele não podia ser cobrado. Não tinha igreja mais para reunir, não, irmão. Para o pastor de vez em quando falar: irmão, cadê você? Para o outro irmãozinho falar: cadê você? Quem estava na Babilônia, filho, podia virar babilônico, que estava tudo normal, ninguém ia falar nada. Mas ele manteve o seu relacionamento com Deus, manteve sua vida de oração regular, e ele aproveitou as oportunidades no meio do sofrimento ali e tudo, para servir a sua nação de Israel, servindo a nação de Babilônia. Olha como que ele foi usado por Deus, e Deus colocou ele. Era tempos de exílio para o povo dele, era tempo de exílio para ele. Ele estava fora do seu país, estava vivendo o sofrimento, mas no meio do sofrimento Deus o eleva à condição de governador. Então,
Perceba, irmão, é o que a Bíblia está dizendo aqui. Olhe para esses profetas, olhe para o que eles passaram de sofrimento e como que eles lidaram com o sofrimento. Olha como eles foram pacientes, porque eles conheceram a primeira chuva, mas eles esperavam pela segunda chuva. Eles esperavam que Deus ia renovar ainda Israel, mesmo que eles morressem antes que chegasse essa data, mas eles sabiam que a promessa de Deus ia se cumprir. Como é que você lida com as promessas de Deus? Como é que você lida com o chamado de Deus para você? Como é que você lida com a questão da eternidade? Como é que você lida com a salvação que é eterna, diante do sofrimento que às vezes pode ser muito pesado mesmo hoje? Eu não estou negando que você está no sofrimento, irmão. Talvez você esteja passando um momento de grande sofrimento na sua vida. Entendo que isso acontece. Mentem os que dizem que o crente não pode sofrer. Mas acontece que Deus nos instrui como passar pelo sofrimento. Olha para os profetas. Elias teve um dia triste lá na caverna. Estava lá enfiado na caverna. Ele ficou, alguém o diagnosticaria hoje talvez como um cara depressivo, deprimido. É verdade. Ele estava lá sentindo tudo aquilo. Talvez tenha se tornado físico para ele, não queria comer. Estava passando, beirando virar um murmurador. Só não é murmurador porque ele falou aquilo foi com Deus, irmão. Porque você pode conversar sobre o seu sofrimento com Deus. Você pode falar para Deus, Deus está doendo. Deus parece que nada está funcionando. O problema é quando você vira para os outros para falar isso, porque você já esqueceu que Deus existe. Você começa a falar da vida e tal. Isso é murmuração. Elias falou da dor profunda do seu coração com Deus. E ele disse, olha, para mim nada está funcionando até agora. Para mim só sobrou eu. E o que adianta tudo que eu estou fazendo? Porque eu só vejo o declínio de Israel. Mas na verdade, irmãos, ele estava triste lá, mas ele viu descer o fogo sobre o holocausto. E eu falo para você mais ainda, ele teve um momento, irmão, que ele foi até tomado e levado embora, sem morrer. Você sabe por quê que isso serve de exemplo para nós? Porque, irmão, o Senhor não está alheio ao sofrimento. Ele não está alheio ao sofrimento da igreja. Por isso que essa carta foi escrita para consolo da igreja. Ele não está indiferente ao que você está passando, ao que você está sofrendo. Ele sabe a luta que está aí. Mas, irmão, a Bíblia diz que não veio sobre vós tentação que não seja de natureza humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará o escape para que possais suportar. E se for preciso, o Senhor até arrebata você. Agora, eu não estou querendo aqui passar para você a teologia da espera do arrebatamento individual, como foi de Elias. Eu estou dizendo que Deus interfere sobrenaturalmente como Ele quiser na sua vida. E aqui a gente vê assim, literalmente para Elias, ele foi levado. Mas antes disso, Deus ainda mandou ele trabalhar mais um pouquinho. Filho, sai da caverna, vai lá ungir Eliseu no seu lugar, vai ungir o rei, etc. Deus intervém. Mas é preciso esperar com paciência, que é um derivado da fé, da esperança e do amor. Irmãos, nós somos os profetas da nossa geração. Aqueles profetas no meio do sofrimento, eles tinham palavras de consolo, eles tinham palavras de esperança. O que está saindo da sua boca no meio do sofrimento e da luta? Porque nós somos os profetas dessa geração. E os profetas tiraram as palavras de consolo para o povo, do relacionamento pessoal que eles tinham com Deus. Jesus Cristo disse, a boca fala do que está cheio o coração. Então, ao invés de encher o seu coração com falatórios inúteis, ao invés de encher o seu coração com filosofias humanas, com tapinha nas costas, tem gente que gosta de falar para receber um tapinha nas costas de quem não está nem aí para você, gente que concorda com o pecado, gente que concorda com a sua derrota. Você fala assim, pois eu já enfiei o pé na jaca. Ele fala assim, pois é, eu se fosse você enfiava era os dois. Você fala, muito obrigado. Gente que procura quem vai falar aquilo que você quer ouvir, irmão, tenha dó. Você vai procurar um médico que minta para você a respeito da sua doença, ou aquele que fale qual é a sua doença e indique também o tratamento? Porque Deus também não só aponta o problema não, Ele mostra para você a saída. E como eu disse, se Ele está falando para você que paciência é uma bênção na sua vida, e se é difícil para você, saiba que em Deus tem caminho para você
ser transformado. Eu já dei a dica que a boca fala do que está cheio o coração. Do que é a sua fonte? Você vai encher na sua vida de quê enquanto você passa pelo sofrimento? Por fim, seja paciente como Jó. Aqui diz assim: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Irmão, diz que tem duas palavras para paciência aqui. A primeira eu já falei, e quando fala de Jó, muda a palavra. E aí a palavra aqui, que também é paciência, não é que está errado traduzir como paciência não, mas assim, ela que tem uns detalhes, uns componentezinhos assim, presta atenção, fala assim, a palavra aqui é hupomone, estabilidade, constância, tolerância. Vai lembrando de Jó e vai olhando esses adjetivos aqui, estabilidade, constância, tolerância. No Novo Testamento, a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Pacientemente, firmemente, paciente, que espera por alguém ou algo lealmente, que persiste com paciência, constância e perseverança. Irmãos, aqui nós estamos falando de integridade, enquanto manifesta a paciência. Porque a paciência de Jó, ela foi manifestada não somente na expectativa que ele manteve, mas na integridade com que ele procedeu, enquanto ele era atacado. Primeiro ataque que ele sofre, as perdas que ele teve, capítulo 1 a 3 de Jó fala das perdas que ele teve, perdeu os filhos, perdeu os recursos financeiros, perdeu a saúde. O que é a palavra de Jó enquanto isso? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Enquanto estava sendo devastada a sua vida, o Senhor tem direito de fazer o que Ele quer com toda a sua criação. Eu sou uma criatura, me submeto, chorando, me submeto, sofrendo, na presença do Deus que tudo pode. Não vou blasfemar contra Deus, porque Deus, nesse momento, não me favorece como eu gostaria. Mas nu eu vim a esse mundo, e nu também eu voltarei. Está lá na palavra dele. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Integridade no meio do sofrimento, é isso que é a paciência de Jó. A paciência de Jó é quando os amigos vêm acusar, capítulo 4 a 31, está esse tempo todo aí de afrontas, em que os amigos também vêm, e falam: Jó, você pecou. Jó, você merece. Jó, se declare culpado, Jó. Jó, para isso aí, com isso aí. A mulher dele também, amaldiçoa a Deus e morre. O que Jó, enquanto todo mundo é contra ele, ninguém apoia, ninguém fala: Jó, eu vim aqui só chorar com você, Jó. Porque eu sei que está doendo, eu sei que não é sua culpa. Mas eu sei que Deus tem propósitos que nós não compreendemos, que estão além de nós. Mas eu sei que dói, eu posso só chorar com você. E a Bíblia diz: chorai com os que choram. Mas não foi isso que ele ouviu. Enquanto ele estava sendo atacado de todos os lados, todo mundo apontando: por que disso? É por causa daquilo. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei qual é o caráter do meu Deus, é por isso que eu tenho paciência, é por causa do caráter do meu Deus, ainda que eu esteja sofrendo. E muitas vezes ele se virasse para Deus mesmo, e dizesse: Deus, o Senhor está sendo injusto comigo. Porque ele fala. Porque muita gente fala assim: Jó era homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, fez tudo certo. Não, irmão, ele falou com Deus: Deus, se eu fosse para um tribunal, Senhor, e a minha causa pudesse ser apresentada da maneira adequada, eu sairia inocentado, porque eu não tenho culpa suficiente para tudo isso que está acontecendo. Não tenho não, Senhor. Eu sempre procurei me desviar do mal. Irmãos, se ele pudesse usar as gravações, né? O pessoal gosta de usar gravação, né? Gravou, vai para o juiz, vazou, né? Nosso país está assim, né? Tivesse a gravação de Deus falando com
com o diabo, viste lá o meu servo Jó, íntegro, temente a Deus, desviando do mal. Aí Jó pegava a gravação, levava lá no juiz e falava assim, ó, vou colocar aqui, testemunho de Deus, que tudo sabe, tudo vê, sabe? Viste porventura o meu servo Jó, tá vendo? O próprio Deus é minha testemunha a meu favor, inocentado era na cabeça de Jó. Mas ele estava sofrendo e sendo acusado. E ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, diante da confrontação do próprio Deus, porque Deus chegou, que tinha uns negócios para acertar na vida de Jó. E Deus organizou tudo aquilo, não apenas por causa de Jó, irmão. Não apenas por causa de Jó. Não apenas por causa da pessoa de Jó, muito amada por Deus. Não apenas para que Jó pudesse experimentar algo mais de Deus, não somente por ele, mas por nós, que estamos aqui falando dele hoje, sendo abençoados por aquilo que ele viveu. Porque nós somos corpo, e tudo o que acontece com alguém do corpo de Cristo reflete uns nos outros. E aquilo que aconteceu e foi vivido por Jó ainda reflete sobre a sua vida hoje, e está aqui na mensagem, para abençoar a sua vida. E aí a gente vê que Deus chega, está no capítulo 38 até o 42, está lá, esse conflito aí, essa confrontação de Deus. Sabe o que Jó vai falar? Eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois, eu posso dizer sem medo de errar, que os meus olhos te veem. Irmãos, a paciência, a perseverança, desenvolve um relacionamento com Deus que só os que sofrem sabem descrever. Só quem sofre, passa por sofrimento, sabe o que é o seu relacionamento com Deus, sabe o que isso causa no seu relacionamento, na sua dependência de Deus. Só quem sofre sabe dessas coisas. No meio de uma igreja, assim, de um tempo de sofrimento para a igreja, Tiago escreve então dizendo, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Irmão, na perseverança, no meio das provações é que nós vemos Deus. No meio das provações é que nós vemos Deus. Quando o calor está mais forte, quando a dor está mais intensa, quando a pedrada está sendo sentida, como Estevão, irmãos, que estava sendo apedrejado, e a pedra comendo para matar, e ele está dizendo, o que eu estou vendo? Eu estou vendo o meu Senhor de pé ao lado do trono de Deus. O que eu estou vendo? Eu vou dizer para vocês o que é mais relevante de tudo que eu estou vendo agora, e a pedrada comendo. Ele falou, estou vendo o meu Senhor, eu estou vendo o meu Senhor diante do trono, e o Senhor não está somente sentado, Ele está de pé. Irmão, essa é a bênção, esse é o poder da paciência, que vem de Deus. O que é que você está vendo, irmão? No meio do sofrimento, o que é que você está vendo? Eu lembro de Enoque, porque a palavra de Deus diz que a corrupção do gênero humano, né? Essa legenda, você vê que a corrupção entrou para valer. A primeira família não tinha influência de ninguém para Eva falar assim, essas más companhias que corromperam meu filho Caim, tadinho, um menino tão bom. Não, que companhia? Ele tinha um irmão justo, o Abel, era a única companhia que ele tinha. Conversa, irmão. É corrupção do gênero humano, ser humano corrompido. Enoque, o sétimo depois de Adão, vendo a corrupção geral, mas ele tinha intimidade com Deus, um relacionamento profundo com Deus, um caminhar com Deus, que a Bíblia diz que Enoque andava com Deus e Deus andava com Enoque. O verbo lá do andar é reflexivo, eles se andavam, eles tinham uma sintonia. E o que conversava Enoque com Deus? O que Deus conversava com Enoque? Está lá em Judas capítulo 1, verso 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias, que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes, que ímpios pecadores proferiram contra ele. Irmãos, que assunto que Enoque conversava com Deus? Tudo. Até o fim do mundo.
até o fim dos tempos, até o juízo final. Enoque disse que via Deus vindo com as suas santas miríades para julgar aos ímpios. E sabe o que aconteceu com Enoque? Deus falou: vem para cá logo. Vem para cá. E Enoque também não provou a morte, irmão. Porque Deus sabe fazer isso. Ele sabe tirar a pessoa do sofrimento no momento certo. Ele sabe a sua angústia. Quem sou eu para dizer os motivos pelos quais Deus levou Enoque, tá bom? Não estou querendo fazer aqui uma teologia do achismo. Mas eu olho para... Enoque já tinha conversado tudo que tinha para conversar com Deus. Ele vivia no meio de uma geração ímpia, como nós vivemos, como todos viveram, desde Adão. E ele, por algum motivo, até levado sem morrer ele foi, de modo que eu, na minha esperança no Senhor, na minha confiança no Senhor, no entendimento que eu tenho do amor de Deus, eu sei que Ele pode entrar e me resgatar no meu sofrimento, eu sei que Ele pode entrar a qualquer momento e dizer: basta. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Por quê? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Irmão, creia na misericórdia e na compaixão de Deus. Ele tem bom propósito com o seu sofrimento. O propósito dele é bom. Deus não desperdiça o sofrimento, irmão. Não é sem propósito, não é à toa. Pode ter paciência. Então, irmãos, vamos pensar aqui o que de prático a gente tira disso. Vai chegar o momento da sua chamada, irmão, da minha, de nós comparecermos diante do santo e justo juiz. Vai chegar o momento. O que o juiz vai encontrar? Se ele chegasse hoje, o que ele encontrar na sua vida? O que ele encontrar o seu coração? Talvez essa questão da paciência seria de 0 a 10. 0. Meio. Não sei, irmão. Seja como for, não sou seu juiz. Mas o que a palavra diz para você aqui, está aqui nos versos 8 a 9, né? Fortaleça o seu coração. Fortaleça o coração. Como é que fortalece o coração, irmão? Isso é uma outra maneira de dizer: se encha do Espírito Santo de Deus. Se encha do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus te dá poder para viver a vida que você precisa viver. A boca fala do que está cheio o coração. Você enche o seu coração da palavra de Deus, o Espírito Santo acompanha essa palavra, e Ele aplica essa palavra na sua vida, e Ele é aquele que na hora que o desespero vem, Ele te dá respostas bíblicas para aquilo que você está vivendo, e te anima, e Ele te enche de poder para viver o que você tem para viver. Lembre-se que paciência é fruto do Espírito. O Espírito Santo. Qual é o fruto do Espírito? Fruto é o quê? O pé de jabuticaba dá jabuticaba. Pé de limão dá limão. O pé de Espírito Santo dá amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas não são produzidas por você, mas são produzidas pelo Espírito Santo. Se você estiver cheio do Espírito Santo, essas coisas vão aparecer na sua vida. E essas coisas vão pacificar a sua vida, vão trazer paz para o seu coração. Vão tirar a carga que você está carregando, a sobrecarga. E vão deixar você leve por causa da fé, por causa da esperança e por causa do amor. Porque você tem fé em Deus, porque você espera em Deus, porque você ama a Deus e sabe que você é amado por Deus. Irmãos, esse é o poder da paciência. Eu fico pensando quanta paciência foi demonstrada por Deus e que está ali, demonstrada naqueles elementos ali da ceia do Senhor, que nós vamos participar dela agora. Convido os presbíteros presentes a vir
até aqui para nos ajudar na distribuição dos elementos. Quero convidar também o presbítero Hugo, que é presbítero, né, irmão? E se os irmãos não sabem, é presbítero lá na igreja em Vila Velha. Vitória não, Vila Velha. E está aqui servindo, por favor, nos também, irmãos. Gostaria que vocês agora pudessem meditar comigo aqui conosco, nesse ato que está aqui representado. Você pode fechar os seus olhos por um instante? Eu não posso compreender, dimensionar a paciência do Senhor Jesus conosco. Eu não posso dizer assim, eu compreendo e vou explicar a paciência de Jesus para alcançar o seu objetivo, que era nos salvar. Mas eu posso dizer que Ele foi paciente até o fim. E quando Ele chama você para ser paciente até o fim, Ele não está chamando você para fazer uma coisa inédita, Ele está chamando você para fazer algo que é próprio dEle. Como um imitador de Cristo, você deve desejar. E Jesus Cristo veio como homem, irmãos. E todas as coisas que Jesus fez, Ele estava cheio do Espírito Santo. E Ele fez uma promessa para os seus discípulos, que é o seguinte: olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Você só testemunha daquilo que você vive. Então, quando Jesus estava dizendo, sereis minhas testemunhas, Ele estava também falando daquilo que Ele faria na vida dos discípulos, como o Espírito Santo atuaria na vida dos discípulos, para dar a eles poder de ser um testemunho verdadeiro, não um testemunho falso, de dizer, há vida em Jesus Cristo, olhe para a minha vida, veja o que Ele está fazendo em mim. Você pode ser liberto dessa impaciência, dessa ira, você pode ser liberto desses pecados que estão controlando você, se você entregar a sua vida a Jesus Cristo. Quem sabe você está aqui hoje e está entendendo que precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. É o momento de você pedir perdão pelos seus pecados e dizer, Jesus, eu quero me entregar ao Senhor. Talvez você esteja aqui e já tenha feito essa oração antes, mas hoje está aqui confrontado por essa palavra, dizendo, Senhor Jesus, eu quero ser como o Senhor, não quero ser uma coisa estranha, eu não quero ser controlado pela ira, eu quero ser dirigido pelo poder do Senhor. Perdoa os meus pecados, me torna digno, Senhor Deus, não apenas da ceia do Senhor agora, mas de andar na Tua presença, no dia da volta do Senhor, eu poder estar de vestiduras brancas diante do Senhor. Eu confio no poder do Teu sangue, do perdão dos meus pecados. Declara isso para o Senhor agora. A palavra de Deus diz que enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Há remissão de pecados no sangue de Jesus, irmão. Peça perdão ao Senhor. Senhor Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo para ser transformados, pedindo para viver essa paciência, ó Deus, que é derivada da fé, da esperança e do amor. Deus, paciência que vem daquilo que é permanente e que é obra do Senhor na nossa vida. Senhor, essa obra que começa com a regeneração e começa com, ó Deus, aquilo que o Senhor fez, não somente naquela cruz, mas desde antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu para a salvação. Aqui, Deus, agora lembramos que houve um dia
que isso foi concreto, em que o teu sangue realmente escorreu, em que o teu corpo realmente foi moído por nós. Nós aqui, Senhor Deus, nos lembramos que o Senhor pagou definitivamente, por isso nós pedimos perdão em nome de Jesus e confiamos nesse perdão. Ó Deus, por isso é que agora nós vamos participar da ceia do Senhor. Pedimos, ó Deus, que seja não apenas um ato abençoador sobre a nossa vida, mas Deus, um lembrar de que nós somos, ó Deus, corpo de Jesus Cristo. Nós somos o teu corpo hoje, queremos ser guiados pelo Espírito do Senhor, que assim, Deus, ao participar, nós, obedecendo a Ti, sejamos por Ti abençoados, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Se você vai participar da ceia, por favor fique de pé e aguarde até que os presbíteros sirvam a todos nós, e aí nós participaremos todos juntos, em nome de Jesus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Até sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Senhor ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre
sejamos gratos todo o tempo, porque Ele é bom, porque Ele é perfeito, porque Ele é agradável, porque Ele é misericordioso, porque Ele tem compaixão de nós. E assim nos entregamos totalmente a Ele. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Irmão, não se admire da palavra de Deus dizer que você deve ser paciente até a volta do Senhor. Quando a palavra de Deus diz que até a volta do Senhor, é dizendo: olha, é breve, é para te dar esperança, não é para dizer assim, vai demorar, não. É para dizer que essa esperança tem efeito sobre a sua vida hoje. Então, que ouvir falar da volta de Jesus gere no seu coração alegria, dizer: a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, o Senhor virá, não tardará. Eu espero pela volta do meu Senhor. Eu confirmo hoje a minha fé, por isso eu participo, eu como do pão e bebo do cálice, porque eu creio que aquele Jesus que veio e que todos nós testemunhamos, e até os que não creem têm que dizer: 2019 anos da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Voltará, e há de nos resgatar, e nunca mais o nosso coração vai desejar outra coisa senão Ele, e nunca mais vamos ser perturbados pela pecaminosidade e os sofrimentos desse mundo, e toda lágrima vai ser enxugada. E é por isso que nós agora, como parte desse corpo de Cristo, nós comemos e bebemos para a glória do Senhor Jesus. Portanto, irmãos, vamos comer e beber para glorificar o nome do nosso Senhor. Aleluia, Senhor. Glorificado, exaltado seja o Teu nome, nesse momento precioso, nesse momento de privilégio que nós temos, resgatados pelo sangue do Cordeiro, de participar desta mesa maravilhosa. Senhor Jesus, nós somos profundamente gratos, porque o Senhor veio com um firme intento de ir à cruz e pagar aquele preço altíssimo de sangue, para que hoje nós sejamos salvos. Então a palavra agora de profunda gratidão da nossa alma, porque o Senhor fez isso por nós, sendo nós pecadores, e o Senhor aceitou, e o Senhor tomou o nosso lugar, o Senhor ressuscitou, glórias ao Teu nome, e estamos aqui frente a esta mesa, com este privilégio maravilhoso de participar da mesa do Senhor. Então nós te agradecemos, nós somos muito felizes como família do Senhor de participar da Tua mesa. Obrigado por um momento tão precioso para as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Que coisa boa, que coisa maravilhosa é fazer parte da família do Senhor. Nós te agradecemos. Nós oramos felizes e gratos no nome preciosíssimo de Jesus. Amém. Irmãos, vamos em paz, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você, com paciência, esperança no Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.